Espírito Santo não temos força de fazer a obra dele, de fazer a diferença, de pregar a palavra do Senhor com autoridade, de pôr a mão nos enfermos e os curar. E o Senhor falou para os discípulos assim: olha, não faça nada, vá para Jerusalém, se reúna e vá, ore ao Senhor, ao Pai, porque eu enviarei para vós o Consolador. E de lá ele vai encher a voz. O Senhor Deus, ele vai mandar o Consolador. E o Espírito Santo vai dar força para vocês. Aleluia. Para que vocês sejam as minhas testemunhas. Tanto em Jerusalém, como nos confins da terra. Aleluia. Queridos, quando eu leio esta palavra, é maravilhoso demais. Aqui fala que quando desceu o Espírito Santo, os apóstolos que outrora eram tímidos, os apóstolos, as mulheres que outrora eram tímidas na presença do Senhor, eles foram cheios. Eles não tinham mais vergonha de testemunhar sobre Jesus. Aleluia. Aleluia. O Senhor desceu sobre ele e eles começaram a falar. Pedro, ousado como sempre, tomou a voz e falou. O povo pensou que eles estavam embriagados. Aleluia. Era aproximadamente às 9 horas da manhã. Quando desceu o Espírito Santo, eles estavam reunidos orando e o Senhor mandou. Mas o povo viu eles falando em línguas, eles, diferente da maneira que eles viviam, porque eles estavam presos, né? Eles estavam escondidos ainda, né? Até então, até a descida do Espírito Santo, eles ainda estavam tímidos, estavam com medo, escondidos. Mas quando o Espírito Santo desceu sobre eles, eles não ficaram mais com medo. Eles saíram, né? E começaram a profetizar. Começaram a falar. E o povo começaram a dizer que eles estavam embriagados. E Pedro falou: não, nós não estamos embriagados. Esta promessa é a promessa que está no livro de Joel, capítulo 2. Que nos últimos dias o Senhor derramaria o Espírito Santo sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas iam profetizar. Aleluia! Os jovens sonhariam e os velhos teriam visões. Aleluia! Aleluia! E no sermão de Pedro, igreja, foram convertidos 3.000 almas. Olha só como é que é a importância do Espírito Santo na nossa vida. Depois que o Espírito Santo desceu sobre a vida dos apóstolos, eles passaram a ser grandes ganhadores de almas. A história nos diz, né, que Pedro, ele morreu crucificado de cabeça para baixo, né? De tamanha ousadia, de tamanho poder que ele recebeu do Senhor. Aleluia. E conosco não é diferente. O que é necessário para que a gente venha receber o Espírito Santo? É necessário primeiramente arrependimento. É necessário primeiramente a busca e o arrependimento. O Senhor fala lá, o João falou assim: olha, arrependei-vos e credes, né, no Evangelho. E Jesus falou também: arrependei-vos para que sejais cheios do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo de Deus, igreja, ele não habita onde há sujeira. Ele não habita no coração rancoroso. Ele não habita num coração que ainda não se entregou totalmente para Ele. Então é necessário que você venha se arrepender dos seus pecados. É necessário que você venha se arrepender dos seus maus caminhos e orar. Orar. Porque não tem como ter o Espírito Santo se você não tem uma vida de oração. Porque a oração, e também não dá para falar do Espírito Santo, igreja, sem falar da oração. Eu não conheço um homem que é cheio do Espírito Santo se ele não orar. Para que você seja cheio, é necessário você descer. É necessário você orar ao Senhor, consagrar a sua vida. Porque do alto é que vai vir o teu socorro. É do alto que vai vir o teu socorro. O Espírito Santo vai mandar fogo para você. É do alto. Aleluia. Oh, igreja. Essa geração de hoje não gosta muito de orar. Mas é necessário, os dias são maus. Nós precisamos orar. Nós precisamos nos trancar no nosso quarto. Ir para os vales, para a igreja, para o monte, aonde quer que for. O importante é a gente não desistir. É orar, insistir em oração. Até que no alto a gente seja revestido do poder. Aleluia. Como é difícil nessa geração a gente ver o derramar verdadeiramente do Espírito Santo. Por quê? Porque a igreja de hoje em dia não desce mais como descia antigamente.
Eu já sou uma crente velha já. Eu lembro que antigamente um culto era maravilhoso, né? Assim, o Senhor descia sobre as crianças, o Espírito Santo descia do velho à criança. Ah, meu Deus. Meu Deus, o pessoal buscava muito, igreja. A gente precisa buscar nesses dias. Buscar a face do Senhor. Para que venha ser, para que o Senhor venha ter misericórdia da nossa nação, da nossa vida, da nossa família, para que a gente possa fazer a diferença, para que a gente possa pregar o Evangelho. Aleluia. E a palavra do Senhor também nos diz que os sinais seguiriam os que creem. Em meu nome expulsaria os demônios, igreja. É no nome do Senhor Jesus. É com a autoridade do Senhor, não é na nossa autoridade, não é na nossa força, não é na nossa inteligência, mas é na força do Senhor que a gente vence as nossas batalhas. Oh, Jesus. Igreja, é maravilhoso demais quando a gente se derrama na presença do Senhor. Não tem doença, não tem ferida que Ele não venha curar no teu coração. Quando você se rende ao Espírito Santo, você não volta vazio da mesma maneira que você entrou. Oh, Jesus, é maravilhoso demais. Ele não nos deixa voltar vazio da mesma maneira. Por quê? Porque é promessa para nós e para os nossos filhos. Porque o Senhor falou e Ele não mente. Aleluia. E a outra função do Espírito Santo é convencer o homem do pecado e do juízo e da justiça. Aleluia. Sem o Espírito Santo, igreja, a gente não tem condição de vencer um pecado sequer. Aleluia. Porque Ele é que nos fortalece. É Ele que nos capacita. É Ele que nos dá força. Ah, meu Deus. É Ele que nos leva para o céu também. É Ele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aleluia. Como diz aqui no livro de Romanos, capítulo de número 26, fala assim, ó. Aleluia. E da mesma maneira também, o Espírito que ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos como devemos pedir, como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É aquele que examina os corações, sabe qual é a intenção do Espírito. Ele é quem, segundo Deus, intercede pelos santos. Olha que coisa linda. Nem a nossa oração humana ela sobe, é o Espírito Santo que intercede. É Ele que nos leva, é Ele que nos guia, é Ele que nos dá na luz, nos direciona da maneira certa, porque nem a nossa oração presta se não for o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo a gente é totalmente imune. A gente depende do Espírito Santo para fazer a diferença nessa geração. A gente precisa do Espírito Santo, igreja, para a gente fazer igual os apóstolos faziam naquela época. Que coisa maravilhosa que aconteceu na igreja primitiva. Eles morriam, não tinham medo de morrer. Por amor ao Evangelho, eles pregavam, eles passavam fome, né? Viviam assim, não tinham luxo nenhum. Mas só em ter o Senhor, o Espírito Santo para eles era suficiente. Aleluia. A gente também precisa ter essa consciência, né? Aleluia. Que a gente precisa do Senhor. Porque Ele é que supra a nossa necessidade. É Ele é que faz, meu irmão. Oh, querido. É lindo demais. É maravilhoso. E outra coisa também, Ele te conhece. Ele examina o teu coração. E sabe a intenção. Qual é a intenção do teu coração? Aleluia. As orações, qual é a intenção da oração? Ele sabe. O Espírito Santo de Deus, Ele conhece. Ele leva a Deus os nossos pedidos. Oh, Jesus, é lindo. É maravilhoso falar sobre o Espírito Santo. Ah, igreja. Eu não tenho nem palavras para falar para você aqui. Na minha palavra como um ser humano. Porque sou pequenina, mas o Senhor, nesta noite, que Ele venha falar no teu coração, através dessa palavra, que você venha aprender a buscar ao Senhor a cada dia, que você venha pedir ao Espírito Santo que te ensine, que te dê uma nova mente, um novo coração, que venha tocar, né, que a sua vida não venha ser a mesma vida, que você venha nascer de novo, igreja, nascer da água e do Espírito Santo,
fazer morada na tua vida. Que você não venha mais ser uma pessoa triste, nem uma pessoa depressiva. Porque aonde o Espírito Santo de Deus está, não tem espaço para essas coisas. Porque ele preenche a casa. O nosso corpo é a casa, é o templo. E o Espírito Santo de Deus, ele preenche. Ele veio para preencher. E aonde ele está, meu querido, algo tem que acontecer. Oh, Jesus. Algo tem que acontecer. Por quê? Porque é ele quem faz, é ele quem age, é ele quem trabalha na tua vida e na vida da tua família. Oh, meu irmão, é lindo demais. É maravilhoso ver o grande amor de Jesus por nós, por ter enviado o Espírito Santo, o Consolador. Porque senão a gente ia ficar sozinho aqui. Porque Jesus foi para o céu, mas ele falou: eu vou enviar para vocês o Consolador. Não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar. E o Espírito Santo da verdade, ele vai ensinar para você tudo o que ele tem ouvido de mim. Aleluia. É lindo demais isso. Então, que fique no seu coração essa palavra, que você não está sozinho. Aleluia. Quando você se sentir sozinho, busque ao Espírito Santo. Glória. Independente, né, de tristeza ou não, você tem que estar sempre buscando ao Espírito Santo. Aleluia. Em oração, em jejum, e clamando para que ele venha mudar a sua vida. Para que ele venha transformar. A mudança tem que começar a igreja, de dentro para fora. Aleluia. Aleluia. A mudança é no nosso caráter, dia a dia. Aleluia. E a gente precisa mudar muito. Aleluia. Eu fico pensando como é difícil a gente renunciar a gente mesma. Sem a ajuda do Espírito Santo, a gente não consegue. Só com o Espírito Santo que conseguimos renunciar a nós mesmos. O que você tem renunciado por amor a Cristo? Nesta noite? Você precisa renunciar. Renunciar tudo aquilo que pede, né, o trabalhar do Senhor. Na minha e na tua vida. Você precisa renunciar. Porque senão o Senhor não vai entrar na sua vida e trabalhar da maneira que Ele quer. Meu Deus. É tremenda essa palavra. Aleluia. E ele também fala no livro de João, capítulo 14, 27, assim, ó: eu deixo-vos a minha paz, e a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se aterrorize. Aleluia. Jesus está dizendo para os apóstolos aqui, porque ele ainda não tinha subido ao céu. Falou assim: olha, não fique triste, não tenha medo, porque eu vou enviar o Consolador. Eu deixo para vocês a minha paz. A paz que o mundo não pode dar. Só o Senhor que pode. Só o Senhor que pode fazer. O que a gente não pode fazer. Ele trabalha onde a gente não pode trabalhar. O Espírito Santo de Deus, ele age onde a gente não pode agir. Aleluia. E ainda fala mais aqui no capítulo, no versículo 15 de João 14, 15, diz assim, ó: se me amares, guardarei os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Aleluia. Aleluia. Tem uma condição aqui, igreja. Se a gente diz que ama o Senhor, a gente precisa guardar os mandamentos. Aleluia. Aleluia. Porque a gente falar de boca é fácil. Quero ver a gente cumprir e guardar. Aleluia. Amar o nosso próximo como a nós mesmos. Guardar os mandamentos do Senhor. Guardar os olhos, guardar a mente. Para a gente amar o Senhor, a gente precisa evidenciar isso aqui. Guardar os mandamentos do Senhor. O que é o mandamento? Tudo aquilo que Ele ensinou. O que Ele deixou, que a Bíblia é o nosso manual. Aleluia. Ai de nós, igreja, se não tivesse a palavra do Senhor, a gente estava perdido. A Bíblia é o nosso manual. A gente precisa ler, pedir o Espírito Santo de Deus para que a gente venha entender o que Ele quer passar para nós. Porque senão a gente vai ser enganado pelos falsos profetas. Ser enganado pelo diabo. A palavra do Senhor diz que nos últimos dias, se possível, Satanás ia enganar até os escolhidos. Então, se você ler a palavra, se você meditar, você não vai ser enganado pelo diabo. Porque o Senhor vai te esclarecer na palavra. Quando vier um inimigo, alguém, né, um falso profeta, um falso ministro ensinar algo para você, você vai lembrar. O Espírito de Deus vai fazer você lembrar o que você leu. Mesmo comigo antigamente acontecia assim, eu lia e não entendia. Eu lia tudo, aí eu chegava na igreja, quando o pastor pregava sobre o assunto que eu li, o Senhor me esclarecia. Porque às vezes nem tudo a gente entende.
Mas o Senhor faz a gente, não deixa a gente enganada. Ele abre a nossa mente e dá uma mente nova, né? Comigo acontecia sempre isso. Aleluia. Com você não é diferente. Aleluia. Porque é o Espírito Santo de Deus que revela. É Ele que revela o que está em oculto na palavra. A mudança é Ele quem faz. Porque sem Ele nada podemos fazer. Nada, nada. Não podemos dar um passo sem o Senhor. Aleluia. E o Espírito Santo é o próprio Deus, igreja. Aleluia. Aleluia. E Ele estará conosco até os últimos dias da consumação dos séculos. Aleluia. Como o Senhor diz na palavra dele. Eis que eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Você não pode negligenciar isso. A presença do Senhor nesses últimos dias. Aleluia. Você tem que buscar o Senhor. Não pode deixar de lado, deixar de ler a Bíblia um dia sequer. Você precisa ler todos os dias e orar. Aleluia. Porque senão a gente não vai resistir os dias maus que há de vir sobre essa terra. Aleluia. E o Espírito Santo de Deus é quem vai nos dar força para vencer as tempestades, as dificuldades, Aleluia. todos os males, né? Ele vai nos proteger e nos guardar, nos dar força Aleluia. para atravessar. Aleluia. Glória. Oh, meu irmão. Glória a Deus. Aleluia. A palavra do Senhor também diz assim, ó, que o mundo não conhece o Espírito Santo. Só você e eu, o servo do Senhor, aquele que aceitou a Cristo como Salvador, que conhece o Espírito Santo. O mundo não conhece. Por isso que o mundo está assim, do jeito que está. Em desespero. Muitas pessoas tirando a sua vida. Não tem esperança em tempos de dificuldade. Porque eles não conhecem o Espírito Santo. Eles não conhecem a Deus. Porque com Cristo, igreja, a gente não se desespera. A gente não tira a nossa vida. Porque é o Senhor que nos sustenta. É Ele que nos dá força. É muito maravilhoso a palavra do Senhor. Glória a Deus. Que você guarde essa palavra no seu coração. Esconda esta palavra e coma esta palavra. Aleluia. Dia e noite, igreja. E medite dia e noite. Glória. E guarde. Aleluia. Porque só ler não basta. Você tem que guardar. Aleluia. E praticar, né? Que é mais importante também. Aleluia. Aleluia. Eu agradeço a minha oportunidade. Em nome de Jesus.